Olá, vamos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Freza e te convido aqui para a gente conhecer um pouquinho melhor sobre as leis de Newton. Vamos lá então. Então assim, classicamente a gente trabalha com as três leis de Newton. E aqui eu vou apresentar nesta ordem, a primeira, a segunda e a terceira. Vamos lá. Primeira lei de Newton. Então assim, aquela coisa que se um corpo está parado, ele fica parado, ou se ele está se movendo, tem a tendência de continuar se movendo. Tá. Então, talvez já tenha ouvido falar alguma coisa disso. E também é dita que a primeira lei de Newton é a lei da inércia. Mas aqui eu te faço a seguinte pergunta. O que é inércia? Aí tu vai dizer, inércia é aquela coisa que se um corpo está parado, a tendência é continuar parado, está se movendo, a tendência é continuar se movendo. Não. Eu diria não, porque isso não é a definição de inércia. Isso que aí tu deve ter pensado, que eu acabei de comentar aqui, isso é uma consequência da inércia. Tá? Então acompanhe comigo. Se tu tens essa dúvida que a primeira lei de Newton como sendo sinônimo de inércia, são coisas, digamos assim, que se complementam, mas as definições são diferentes. Então acompanha comigo. Então eu gosto assim de pegar alguns exemplos. Por exemplo, aqui uma pessoa que está, um motociclista, tá? Claro que está fazendo uma acrobacia. E a grande ideia é, ele estava na sua moto e ele foi lá uma rampa e saiu voando. Por que não foi só a moto, já que a moto tinha um motor que empurrava ela? E por que essa pessoa foi junto? Ué, porque assim que ele saiu da rampa, tanto a moto quanto o corpo da pessoa, os dois corpos, então, da moto e da pessoa, estavam em movimento. Então a tendência é que ele continue em movimento. Por isso que a moto vai indo e ele vai junto. Tudo bem? Claro que aqui ele faz essa acrobacia de se jogar fora da moto, né? Mas a tendência é eles saírem com a mesma velocidade. Beleza. Tá, mas também tem um exemplo assim. E aqui eu peguei uma sequência, acho que até não digo engraçada, mas coitado do motociclista, onde ele saltou, não é o mesmo cara de antes, obviamente, e ele saltou aqui numa espécie de uma lama, alguma coisa. Tu percebe que quando a moto bate aqui, é óbvio que o chão vai fazer uma força para grudar essa moto. Mas não tem nenhuma força que é feita sobre o corpo da pessoa. Por isso que a tendência do corpo da pessoa é continuar se movendo. E aí que ele então é impulsionado para frente. Tá? Mas não tem nenhuma força que joga ele para frente. Na verdade, é só a tendência do seu corpo em continuar aquele movimento para frente. Beleza? Professor, mais uma vez um professor meu me falou sobre aquele esquema lá de, por exemplo, de estar no ônibus, aí o ônibus ele freia, eu vou para frente, ou o ônibus acelera, eu vou para trás. Pois é muito parecido com isso. Ou seja, a tendência do meu corpo, se eu estou lá num ônibus que estava se movendo, é continuar se movendo. Quando o ônibus freia, a tendência do meu corpo é continuar se movendo. Ok? Se eu estou dentro do ônibus e ele está parado, a tendência do meu corpo é continuar parado, mas quando o ônibus acelera, o ônibus começa a ir para frente. E aí eu tenho essa sensação de ficar parado. Beleza? Tá? Ou melhor, essa tendência de ficar parado. Tá? Muito bem, isso é a primeira lei de Newton. Então eu diria assim, vamos começar a especificar. Outro exemplo da primeira lei de Newton. Pegando o meu exemplo do ônibus, posso pegar um exemplo do avião. Então, se tu já andou de avião, tu deve ter notado que bom, estou lá, o avião está se preparando para decolar. Assim que ele começa então a acelerar, parece que eu sou grudado assim na poltrona, onde eu estou, né? Então, o que acontece? Olha, eu estava parado, a tendência do meu corpo é continuar parado, mas o avião começa a acelerar para frente. Então o encosto começa a me empurrar para frente. Então eu sinto uma pressão nas minhas costas. Tá? Do contrário, quando ele pousa, ele começa a frear, bom, a tendência do meu corpo é continuar com aquela velocidade. E aí a gente usa um cinto de segurança para poder suportar essa força e não ser então arremessado para frente e bater na poltrona da frente. Beleza? Tá, professor, mas eu quero uma definição bonitinha. Então, trouxe aqui a definição bonitinha. Todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Então, basicamente assim, um corpo, se ele está parado, ele tende a continuar parado. Se ele estava em MRU, ele tende a continuar em MRU. Como é que eu posso mudar esse movimento? Se tiver alguma força aplicada sobre ele, uma força resultante aplicada sobre ele que faça mudar esta velocidade. Caso ele esteja parado, a velocidade é zero, aí tem que ter uma força resultante para mudar essa velocidade, ou no caso ele tem uma velocidade diferente de zero constante, MRU, então tem que ter uma força para mudar essa velocidade. Beleza? Tá? Ok. Tá, professor, mas tu me falou alguma coisa de inércia. Pois é, então anota aí. Inércia, que a gente coloca assim, primeira lei de Newton, aí coloca entre parênteses, lei da inércia. Inércia é uma resistência de um corpo a mudar sua velocidade. Então, peraí.
Se um corpo tem inércia, quer dizer que ele tem uma resistência a mudar de velocidade. Se ele tem uma resistência a mudar de velocidade, como consequência, temos isso. Se há uma resistência a mudar de velocidade, então se ele está parado, ele tende a continuar parado. Se ele estava em MRU, então ele tende a continuar em MRU. Tá? Beleza? Falando de MRU, de mudar a velocidade, te convido, se ainda tu não viu as videoaulas lá no canal no YouTube, te convido lá que tem videoaulas bem interessantes sobre gráficos de MRU, gráficos de MRUV, lançamentos, tá? Então te convido caso não tenha visto ainda, tá bom? Muito bem, essa é a primeira lei, bem teórica. A segunda. Segunda, muita gente fala assim, pá, é a lei das forças ou lei das massas, né? O que a gente tem? Então, por exemplo, num lançamento, olha, eu tenho um foguete aqui que estava parado e ele começa a aumentar a velocidade. Então, se ele começa a aumentar a velocidade, quer dizer que tem uma aceleração. Se tem uma aceleração, quer dizer que existe uma força resultante. A gente sabe que aplicado aqui tem basicamente uma força para baixo, que seria a força peso, e deve ter uma força para cima, que é a força que impulsiona o foguete como um todo aí para cima. Tudo bem? A força resultante delas que possibilita esta aceleração, essa mudança de velocidade. Tá? Aqui, o que eu poderia trabalhar então? Vamos brincar um pouquinho aqui. Bom, basicamente nós temos para cima uma força de impulsão, que simplesmente vou chamar de F, que é devido aqui a essa queima de combustível, e temos uma força peso. Por que eu estou desenhando a força peso aqui? Porque eu imagino que ele está aumentando a velocidade. Então, vou chutar valores, tá? Vamos supor que eu tenho uma força para cá de 1 milhão de newtons. E aí para baixo eu tenho uma força só de 900 mil newtons. Tá? Então eu diria, eu tenho 1 milhão para cima, 900 mil para baixo. Então a diferença, que seria esses 100 mil, é a força resultante. Ok? E aí a gente vê que justamente o fato de ter uma força resultante, ter uma força maior para um lado do que para o outro, é que vai causar uma aceleração. E esta aceleração, por sua vez, vai causar uma variação de velocidade. Beleza? Com isso a gente encaixa aqui a parte da dinâmica, quando a gente estuda as forças no sistema mecânico, tá? Com a cinemática, quando a gente acaba trabalhando então se essa velocidade varia ou não. Nesse caso, então a gente consegue fazer um link aqui, ó, direto entre a força resultante, a aceleração e a variação da velocidade, tá bom? Beleza. Feito isso daqui, então, vamos lá, uma definição bem bonitinha sobre a segunda lei de Newton. Então diz, vou apagar aqui para a gente poder enxergar melhor. Diz, a força resultante que atua sobre um corpo é proporcional ao produto da massa pela aceleração por ele adquirida. Ah, professor, mas é muita historinha, né? Olha só. Eu tenho um corpo, tipo lá aquele foguete. Se eu fizer mais força sobre ele, ele vai variar mais rápido ou menos rápido a velocidade? Ah, professor, quanto mais força eu faço, mais rápido ele varia a velocidade. Então, quanto maior a força, mais rápido varia a velocidade, ou seja, maior é a aceleração. Então, ele está querendo dizer que a força resultante é proporcional à aceleração. Quanto mais força resultante tiver aplicada sobre um corpo de massa m, maior é a aceleração, proporcional. Outra coisa que ele diz é que, olha, quanto maior a massa de um corpo, maior é a força que eu tenho que fazer para provocar a mesma aceleração. Claro, eu quero, por exemplo, empurrar uma cadeira. Eu vou lá, aplico uma força e começo a empurrar ela. Se eu tenho um corpo maior e eu quero causar a mesma variação de velocidade no mesmo tempo, eu vou ter que fazer uma força maior, por exemplo, uma mesa. Eu vou ter que fazer uma força maior para empurrar naquela mesma velocidade ou a rapidez que eu empurrei aquela cadeira antes. Tá? Então, quanto maior a massa, maior a força que eu tenho que fazer. E, obviamente, a gente consegue enxergar, então, uma relação inversa entre massa e aceleração. Por exemplo, se eu aplicar a mesma força que eu aplico numa cadeira, eu aplico numa mesa, pensando na mesa como um objeto de maior massa, né? Eu fico pensando assim, pá, mas se eu aplicar a mesma força, eu vou variar muito mais rápido a velocidade da cadeira do que da mesa. Claro, como a mesa tem uma massa maior, vai ter uma aceleração menor, vai variar mais devagar a velocidade. E isso tem a ver com a inércia, que a gente comentou na primeira lei também. Porque dá para pensar, quanto maior a massa, maior a inércia. Maior a inércia, maior a resistência a mudar de velocidade. Logo, maior a força que eu teria que fazer para fazer a mesma variação de velocidade.
ok? Perfeito. Aliás, das 3 leis de Newton que a gente tem para trabalhar, essa é a única que envolve uma expressão matemática. Então, qualquer problema de mecânica que envolver alguma coisa das leis de Newton e for uma conta numérica, ou seja, envolver uma fórmula, tu vai ter que trabalhar com a segunda, tá? E vamos então para a terceira. Assim, professor, mas na terceira não é aquela história da ação e reação? É, e aí eu te pergunto, problemas assim, colisão, problema clássico. Quando um carro colidiu no outro, eu tenho que esse carro vermelho fez uma força sobre esse amarelo. Mas ao mesmo tempo, o amarelo fez uma força nesse vermelho. Então dá para entender assim, ó, um desses corpos fez uma força no outro. E esse outro fez uma força nesse. Daí vai dizer assim, tá, professor, mas quem é a ação e qual é a reação? Não interessa saber. E por que não interessa saber? Porque na verdade não tem como saber. Até tu pode dizer, tá, professor, mas eu acho que foi esse carro que bateu nesse, então foi esse que fez uma ação e esse fez uma reação. Pois é, mas dá para lembrar também que velocidade é relativa. Então eu posso dizer, tá, em relação a gente que está olhando aqui fora, eu acho que foi isso mesmo que aconteceu. Esse cara estava se movendo e esse estava parado, então esse daqui bateu nesse. Mas vamos pensar, e para esse motorista? Olha, esse motorista que estava dirigindo, esse carro estava parado em relação a ele. Ele olhou para o carro da frente e ele enxergou esse carro amarelo vindo na sua direção. Então dá para entender que foi o amarelo que bateu nele. Então não foi o amarelo que fez uma ação? Pois é, por isso que eu falei que é indiferente. Porque na verdade essas duas forças acontecem ao mesmo tempo. E não importa quem é a ação, quem é a reação. O que importa é que eu tenho duas forças. Essas duas forças têm sempre o mesmo valor, então anota aí. Eu tenho sempre o mesmo valor, duas forças do mesmo valor, aplicadas sempre em corpos diferentes, uma força é aplicada lá naquele corpo amarelo e outra força nesse daqui, sempre tem a mesma direção e sempre sentidos contrários. Então esse fez uma força para lá, para a direita, e esse fez uma força nesse aqui para a esquerda. Sempre. Então anota aí, nós temos, para definir um par ação-reação, nós temos que ter uma interação. A interação que ocorreu aqui foi uma interação de colisão, tá? Nesta interação surgem duas forças de mesmo valor, aplicadas em corpos diferentes, sentidos contrários, ok? Beleza. Tá, professor, mas isso acontece quando a gente tem colisões, quando tem contato? Não. Por exemplo, uma relação aqui entre Lua e Terra. A Lua fica orbitando em torno da Terra justamente porque a Lua faz uma força a Terra faz uma força na Lua. E, por sua vez, a Lua faz uma força na Terra. Professor, mas por que é a Lua que fica orbitando a Terra e não o contrário? Eu diria assim, bom, isso se deve às massas. As massas são diferentes, mas apesar disso, as forças são iguais. Então dá para a gente entender, as forças são iguais, volta lá à segunda lei de Newton. Se eu tenho as forças iguais, aquele corpo que tem menor massa vai sofrer maior aceleração. Então por isso que eu vejo muito mais nítido o movimento da Lua do que da Terra. Tá? Mas a mesma ideia. A Terra faz uma força na Lua para cá e a Lua faz uma força na Terra para cá. Ou seja, sentidos contrários, aplicados em corpos diferentes, o mesmo valor, ok? Então também fecha com isso, beleza? Agora, te desafio a fazer o seguinte pensamento. Pega qualquer problema de leis de Newton e diga assim, não, mas nesse problema envolve somente a segunda, ou somente a terceira, ou somente a primeira. Na verdade, o grande mérito de Newton foi estabelecer a mecânica newtoniana, que ele diz assim, em qualquer situação mecânica, tu podes explicar a situação a partir das 3 leis. Vamos ver? Olha só. Para isso, eu vou pegar esse exemplo da colisão. Veja comigo. Aqui eu botei como terceira lei de Newton, porque tudo que eu queria explicar envolvia a terceira. Mas envolve a primeira? Vamos pensar. Antes da colisão, vamos supor que esse carro estava se movendo com velocidade constante e esse daqui parado. Então eu tenho, a velocidade dele era constante, então a tendência dele era continuar se movendo. Primeira lei. A menos que uma força seja aplicada sobre ele. Isso é exatamente a primeira lei. Então, quando uma força foi aplicada sobre ele, ele mudou o seu movimento. Posso entender como a segunda lei? Posso, porque eu tinha uma massa se movimentando. Quando eu fiz uma força sobre essa massa, provocou sobre essa massa uma aceleração, que fez variar sua velocidade.
Posso entender como terceira? Sim, já expliquei aqui. Então qualquer problema tu pode sempre entender como primeira, segunda e terceira leis. Elas juntas te dão um maior panorama da situação que tu está querendo trabalhar. Tá, professor, e essa imagem aqui que eu achei legal, coisa e tal, eu gosto de astronomia, envolve as três também? A Lua orbitando. A tendência dela é continuar o seu movimento em linha reta, a menos que uma força seja aplicada sobre ela. A Terra faz uma força sobre ela, por isso que ela não se movimenta em linha reta, por isso que ela vai fazendo uma curva, vai girando em torno da Terra. Primeira lei. Segunda, tá, professor, mas eu consigo relacionar a força com a aceleração? Sim, esta aceleração no caso aqui não faz, claro, se a gente considerar, e é interessante fazer essa consideração, que a Lua tem uma trajetória muito próxima à trajetória circular, então a gente vai dizer que essa velocidade com que a Lua gira em torno da Terra é uma velocidade linear constante. Tá, professor, mas se a velocidade é constante, como é que tem a aceleração? Porque esta aceleração não faz mudar o valor da velocidade, mas faz variar a direção da velocidade. E aí, então, assim, pensa que a Terra, a Lua fazendo assim, ora a velocidade aponta para cá, ora aponta para cá, ora aponta para cá, ok? Então nós temos também uma relação força provocando uma aceleração. E a terceira lei, acabei de explicar aqui também. Então, qualquer situação mecânica, tu pode sempre entender a partir da primeira, da segunda e da terceira. Tá ok? Muito bem. Com isso, então, vou me despedindo dessa videoaula. Se tu gostou, deixa aí o teu comentário aqui nessa parte de baixo do nosso vídeo. Me segue também, faço um convite para tu me seguir nas redes sociais. Se tu gostou dessa videoaula, deixa o teu like ali. Se tu gostou também, compartilha, se tu quiser compartilhar com os teus colegas. Me segue nas redes, tá? Fico à tua disposição. Ah, e claro, se tu ficou com qualquer dúvida disso daqui, usa os comentários para deixar tua pergunta também. Ou indicações, por exemplo, professor, eu gostaria que tu falasse sobre isso. Deixa os comentários aí que eu preparo um vídeo para ti, tá ok? Sou o professor Freza, espero que tenha gostado então dessa explicação das 3 leis de Newton. Confira então mais vídeos lá no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima videoaula.